eu sou Ana Lu Vignoli e esse é o seu Tricotando Podcast. Bem-vindo a você que está aí sintonizado junto com a gente em mais um podcast do Tricotando, viu? Seja muito bem-vindo a essa conversa, eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Vamos lá então pro perfil do nosso entrevistado de hoje. Vereador no seu primeiro mandato, é graduado em Administração Pública pela UDESC, pós-graduado em Gestão de Empresas e Pessoas pela Faculdade Avantes, especialista em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Santa Catarina e aluno especial de mestrado em Administração na UDESC, nas disciplinas de coprodução do bem público e redes de governança lá em 2015. É casado, pai de 2 filhas e está há mais de 14 anos no serviço público. Antes de ser eleito vereador em 2016, ele também foi secretário da administração de Camboriú entre 2009 e 2012 e secretário municipal da assistência social de 2013 a 2016. Ufa, terminei o currículo. É um excelente currículo, na verdade. Então, por aí você já pode ter certeza que a conversa vai render muito. Seja muito bem-vindo, vereador John Leno Teodoro. Obrigado, Ana Lu. Obrigado a todos do Tricotando. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essas informações e de ter essa oportunidade também de apresentar nossas ideias, nosso trabalho em favor de Camboriú. Que ótimo. E falando em a favor de Camboriú, apresentar trabalho e ideias, eu já vou logo perguntando. É pré-candidato, vereador? A prefeito, né? Sim, somos pré-candidato a prefeito de Camboriú pelo Podemos. Eu acredito muito no potencial de Camboriú, Ana Lu. As pessoas que conhecem meu trabalho, a minha dedicação, toda a determinação para fazer a nossa cidade um lugar melhor para se viver. E sabendo do potencial que a nossa cidade tem, a gente colocou o nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito para debater ideias, né, e buscar construir uma cidade melhor para se viver. Claro que a gente sabe que nós estamos vivendo dias difíceis, na verdade, dias bem desafiadores nesse período de pandemia. Verdade. Porque mudou muito, não só o calendário eleitoral, mas também muitas questões relativas a muitos setores da sociedade, tanto a saúde, a educação, a própria economia, né? O sistema econômico aí praticamente mudou tudo. Então a gente entende que a gente precisa ouvir a sociedade e construir junto com a sociedade essa pré-candidatura e junto também ao nosso partido, ao qual estamos filiados, que é o Podemos. Viabilizando tudo isso, com certeza a população camborense vai ter uma pessoa que, além de ter conhecimento técnico e experiência na gestão pública, eu tenho um amor pela cidade e tenho me dedicado tanto para poder ajudar a construir a nossa cidade sustentável, de maneira que possa gerar novos empregos, novos negócios, que possa se desenvolver economicamente, também de forma ambiental, porque a nossa cidade ela é feliz por natureza, tem um potencial enorme também. De fato. E com certeza nós temos uma população ordeira, trabalhadora, e eu tenho certeza que a gente precisa também se desenvolver na área social. Para isso, a gente precisa construir junto com a sociedade, porque sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu tenho consciência disso, Ana Lu, e nós estamos trabalhando e eu espero que isso possa acontecer. Aliás, John, deixa eu até perguntar, porque houve a mudança, né, do partido, você saiu do PSDB, teve a janela, aliás, vários vereadores, inclusive de mandato, fizeram essa opção de mudar de partidos. Você saiu do PSDB e foi pro Podemos, como você bem lembrou agora. Por que dessa mudança? O que isso muda pro John Leno? Primeiro é importante deixar claro que eu tenho muitos amigos no PSDB. Quando estivemos no PSDB, a gente construiu muitos projetos juntos em favor da cidade de Camboriú e eu me alegro disso. Agora, quando se fala de política, partido político, a gente sabe que cada partido político tem os seus grupos que lideram e eu não tinha espaço para, por exemplo, colocar meu nome à disposição numa candidatura majoritária como pré-candidato a prefeito. Então, no Podemos eu encontrei essa oportunidade de ter mais espaço, mais oportunidade para defender com convicção as ideias que eu tenho e todo o trabalho que eu venho realizando por Camboriú, independente de partido, ele é algo que demonstra a nossa vontade de fazer mais e melhor. Claro que para disputar uma eleição, Nalu, você tem que estar afiliado no partido político. Sim, ainda se depende disso. É verdade. Abrindo a janela, a gente, claro, que busca aquele espaço onde a gente tem mais
oportunidade e espaço para continuar fazendo o nosso trabalho. Contudo, eu respeito, tenho um carinho muito grande pelo PSDB, tem pessoas que tenho muita consideração, agradeço a oportunidade que tive, mas dentro do Podemos eu tenho mais possibilidade de defender e desenvolver meu trabalho de forma mais tranquila e respeitando também a questão da democracia, né? Nós somos livres para poder escolher o partido que nós vamos estar afiliado, para poder ser candidato, para votar e ser votado. Então, em cima disso tudo, eu penso que hoje a própria sociedade ela está se importando menos com sigla partidária e mais com a questão da capacidade que essa pessoa tem para ocupar um cargo público. Então, baseado nessa premissa é que a gente tomou essa decisão, né, Lu? E eu espero realmente, né, John, que a sociedade ela veja muito mais isso do que simplesmente siglas e não a credibilidade e competência de quem está dentro dessas siglas. Mas aí eu te pergunto o seguinte, pelo que eu entendi não terá problema, mas e se lá na frente, de repente o Podemos vem junto com o PSDB ou se junta com outros partidos, com o PMDB, o que hoje inclusive é o que está o partido que está à frente da gestão executiva da cidade, isso seria um problema para o John Lennon? Na verdade, eu acredito que na política tudo pode acontecer, ela é muito dinâmica. E eu acredito que os grupos que estão dentro dos partidos políticos vão buscar a melhor formação possível para vencer uma eleição. E, de repente, pode acontecer, sim, de ter coligações. Agora, contudo, eu vou continuar defendendo a cidade de Camboriú e defendendo aquilo tudo que eu fiz desde o início da minha carreira política em favor da cidade de Camboriú. Então, uma questão política partidária não pode ser maior do que os interesses da sociedade e melhorar a nossa cidade. Que é o que importa. Então, com certeza, é o que importa. Com certeza, a gente vai trabalhar para ter candidatura própria. Eu acredito que é isso que faz o partido crescer e esse é o nosso objetivo de ter escolhido o Podemos. Mas pode acontecer lá na frente uma coligação? Óbvio que pode, nada está descartado, mas a gente continua trabalhando com o foco da candidatura própria. E falando em Camboriú e falando do trabalho todo que o John Lennon vem realizando, né, John, você já, como bem falou, está há bastante tempo na vida pública, a gente que acompanha, eu principalmente que acompanho o teu trabalho, sempre vejo você falando em questão de gestão para a cidade, de melhoria, de questão de desenvolvimento. E aí a gente, claro, eu fui lá vasculhar também no seu site, até a gente brincava em off, né? O John Lennon hoje acho que é o vereador mais conectado. Ele tá em todas as mídias e inclusive tem um site, óbvio, e eu fui lá vasculhar. E aí dizia o seguinte, que uma das principais metas, digamos assim, é uma Camboriú desenvolvida, estruturada, autossuficiente e engajada socialmente. É muito bonito, é um sonho, na verdade, eu diria isso. E como que a gente pode chegar até lá, John? Que tipo de desenvolvimento e estruturação é essa que você se refere? Eu quero dizer para ti, Ana Lu, que quem está acompanhando aí o podcast pode também depois acessar essas informações no www.johnlennon.com.br e também ter acesso a todas essas informações que a Ana Lu obteve. Com certeza eu acredito numa Camboriú desenvolvida pelo potencial que a gente tem. Agora, uma coisa é fato. Para tudo isso acontecer, nós precisamos ter uma agenda de cidade. O que é essa agenda de cidade? Todos os setores da sociedade, primeiro, segundo, terceiro setor, ou seja, o cidadão, o serviço público, os empresários, as organizações do terceiro setor, as ONGs, todas elas têm que estar conectadas na Camboriú que nós queremos. Para isso, precisa ser construído com planejamento, organização. E quem é o líder desse processo todo? Automaticamente, de forma natural, o líder tem que ser o gestor público, no caso, o prefeito e a sua equipe. Não tem um senhor da visão, e sim um porta-voz dessas demandas que são construídos. Isso tem que passar de governo para governo, porque é um projeto de cidade, não um projeto de um grupo de partido político. Então, as pessoas hoje, elas estão cansadas e elas olham muito a questão da gestão pública como utopia, porque muitas vezes os governos eles perdem muito tempo resolvendo problemas políticos de bastidores e não fazem de fato um planejamento. Tem dificuldade de cumprir um plano plurianual, não se cumpre um plano diretor, não se cumpre uma lei municipal na sua totalidade. Existe muita dificuldade e eu costumo dizer, e no livro que eu publiquei eu falo sobre isso, que tanto o amadorismo como a corrupção, eles trazem prejuízos para a sociedade
da mesma proporção. Por quê? Uma cidade sem planejamento, uma cidade que não tem a capacidade de vocacionar suas potencialidades para que ela possa gerar esse crescimento de forma sustentável, possa ter esse engajamento social e que ela possa se desenvolver economicamente, é uma cidade que começa a patinar e vai ficando muito aquém daquilo que ela pode oferecer. E o líder, o gestor público, é esse líder responsável por criar junto com a sociedade e construir junto com a sociedade essa agenda. Hoje, por exemplo, se tu me perguntar, John, como nós podemos ter uma Camboriú com desenvolvimento econômico? Certo. Qual que é a responsabilidade primária do governo em relação a isso? São 2 pilares. Primeiro, infraestrutura. Ninguém vai vir investir numa cidade que tem dificuldade de estacionar, que tem dificuldade com o trânsito, que não tem avenidas, que não tem novos acessos, que não tem estrutura para o empresário poder construir ou implantar aqui as suas empresas. Nós temos aqui o Instituto Federal, nós temos aqui espaços territoriais importantes, como no Rio do Meio, na Várzea do Ranchinho, no próprio Rio Pequeno, para criar espaços para que a indústria possa vir aqui se instalar. Nós temos também a capacidade, tanto no distrito do Monte Alegre, como no Areias, no centro de Camboriú, na geral do Rio Pequeno, de fortalecer esse comércio, criando aí alternativas para que o consumidor local possa ter como incentivo, especialmente, comprar no município. Para isso tem que ter política pública, programas de incentivo, nota fiscal, com cupom que vai sortear no final do ano, veículos, motos. Vários municípios têm feito vários arranjos e estratégias para o fortalecimento da economia local. Mas tudo isso não se faz sozinho. O prefeito, a pessoa que ocupa o cargo de gestor público, ele tem que fazer isso de forma planejada, que envolva toda a sociedade. Porque, veja bem, Ana Lu, quando eu tive a oportunidade da graduação e também na especialização, de estudar a gestão pública, a gente percebe que o principal fator hoje, chave para o sucesso de uma gestão, é a execução daquilo que foi planejado. E o problema grande hoje que acontece no serviço público e na gestão pública é a grande rotatividade, tanto de secretariado como de profissionais, diretores, além da falta de capacitação desses profissional para o desempenho daquilo que foi planejado. Então, isso faz com que a gestão pública e os governos, de forma geral, andem muito aquém daquilo que deveriam. E aí eu dou um exemplo clássico para não me estender muito. Por exemplo, hoje o cidadão hoje senta em casa, ele pede uma pizza por um aplicativo, ele paga as contas do que ele tem por aplicativo sem sair de casa. Verdade. Ele compra sem sair de casa, ele tem acesso a vários recursos, cursos, informações, tudo sem sair de casa. Mas quando se trata de serviço público, ele tem que ir lá no balcão da prefeitura e vai no Finanças, o Finanças manda lá na Vigilância Sanitária, da Vigilância Sanitária manda no FUCAM, que é o meio ambiente manda no Corpo de Bombeiro, ele fica rodando. E como é que uma cidade vai se desenvolver economicamente? Com uma estrutura que ainda não está atendendo aquilo que a sociedade já tem como demanda reconhecida, que é um governo digital, que é um governo inovador, que é um governo transparente, que é um governo que facilita a vida das pessoas. Né? Um governo de acesso. Então, uma das principais ações que eu tenho em mente, que precisa ser construído para que Camboriú seja, como você falou ali, é o que está no nosso site, autodesenvolvida, sustentável, engajada socialmente, é mudar o modelo de gestão. Tem que ser uma gestão para a sociedade e com a sociedade, transformar a prefeitura e os seus serviços públicos, todos aqueles que possível, num governo digital, dar condições, principalmente para que as pessoas possam investir aqui e, mais do que isso, investir na infraestrutura de novos acessos. Eu acredito que com novos acessos nós vamos ter novos investimentos que vai gerar novos empregos e isso faz com que o município possa se desenvolver economicamente e fortalecer o que nós temos de melhor. Camboriú, quando eu fui secretário da Assistência Social, eu aprendi fazendo e descobri uma coisa muito interessante, Ana Lu. Nós temos uma cidade com uma quantidade enorme de prestadores de serviços, que prestam serviço não só para Camboriú, mas para toda a região. E nós podemos transformar, sim, Camboriú num polo de serviços, capacitando e investindo nessas pessoas para que a gente tenha a melhor mão de obra especializada, não só para Camboriú, mas para atender toda a região. E eu penso e foco nisso como uma ação
dando um exemplo, né, para não me estender muito, que são muitas das ideias que a gente tem em relação a tudo aquilo que a gente conhece de Camboriú e de gestão pública. Então tudo isso precisa ser o quê? Fortalecido, construído. Isso não se faz sozinho. O prefeito tem que ganhar a confiança da sociedade, tem que construir isso, dá trabalho, mas o resultado vem quando o planejamento é feito e quando a gente sabe onde a gente quer ir. Porque nem o caminho é bom para quem não sabe para onde quer ir, né? Verdade, já é um ditado velho isso. É verdade, bem conhecido, né? Até porque, John, Camboriú é uma cidade de enorme potencial e que precisa ser aproveitado. E aí eu vou aproveitar que você falou da questão, né, de todas essas ideias e da importância que principalmente quem está à frente, ou seja, quem senta lá na cadeira que caneteia tudo, tem que ter noção. Mas e o legislativo? Você agora com essa experiência, né, na Câmara de Vereadores, qual a importância da Câmara e do poder legislativo em uma cidade como Camboriú e para construir esse desejo de uma cidade desenvolvida e com qualidade de vida? Segura aí essa resposta, porque eu tenho alguns parceiros meus que querem te dar um recadinho. É rapidinho, a gente já volta. Agende já uma visita com a nutricionista Kelly Freitas. Plano alimentar personalizado, consulta nutricional com bioimpedância e mais 2 retornos já inclusos. Cuide do seu bem-estar, começando por uma alimentação saudável. Previna doenças, tenha um emagrecimento saudável e esteja no controle do seu peso. Viver melhor é possível. Rua São Paulo, número 68, sala 4, no centro de Camboriú. WhatsApp 47999694983. Seu amigo vale desconto na Mary Ótica e Relojaria. Promoção Indique um Amigo e ganhe 20% de desconto na sua compra. É isso mesmo. Se seu amigo ainda não é cliente Mary, ele compra e você ganha presente também. São 20% de desconto em qualquer produto da loja. Ainda procurando por preço baixo em lentes e armações? Mary Ótica e Relojaria. Rua Coronel Benjamin Vieira, número 10, sala 4, Centro Camboriú. Telefone 47 3365 5556 ou 98414-1093. Quando bate aquela fome, o jeito é correr pra Panificadora da Casa. Lá você encontra pão quentinho, deliciosos sonhos, croissant, tortas, cucas e salgados. Você também pode fazer sua encomenda de doces e salgados para festas e reuniões. Panificadora da Casa. Há 30 anos levando o melhor pra sua mesa. Na Avenida do Estado, esquina com a Rua 970. Aberta de segunda a sábado, das 5 da manhã às 8 horas da noite e aos domingos, das 6 às 11 horas da manhã. Chegou a Camboriú XBM Treinamento Multifuncional. Treinos personalizados que focam na evolução gradativa e contínua de cada indivíduo. Rua São Paulo 256, Centro Camboriú. Venha descobrir um novo jeito de viver. XBM, do básico ao multifuncional. Quer assistir filmes, navegar pelas redes sociais e curtir os seus jogos com mais velocidade e tecnologia? Saia na frente com Ibranet, provedor de internet banda larga. Com a maior cobertura em fibra ótica de Camboriú, a Ibranet oferece planos de acordo com a sua necessidade. Saia na frente, seja Ibranet e traga o mundo para sua casa. Faça uma visita, Rua Siqueira Campos 502 Centro, ou entre em contato 33650107. Podcast. Olha, Nalu, eu vou falar uma coisa para você que é algo que eu sou grato a Deus pela oportunidade. Quero agradecer a todos que me confiaram essa responsabilidade de ocupar um cargo público representativo, ocupar uma cadeira no legislativo. É algo muito importante, não só na minha carreira política e como também administrador público por profissão, mas é uma experiência que eu acredito que toda pessoa que quisesse disputar um cargo ou que quisesse ser prefeito de uma cidade deveria passar pelo legislativo, porque Perfeito. O legislativo é a porta de entrada de todas as demandas e reclamações da sociedade. Tudo que não dá certo, tudo que tem como problema social, econômico e meio ambiente, todos os problemas que permeiam a saúde, a educação, enfim, o serviço público, infraestrutura, desde uma lâmpada queimada, uma boca de lobo entupida, até a questão de geração de emprego, tudo vai para a Câmara de Vereadores ser debatido, discutido e cobrado providências. Então, o Legislativo ele tem um papel muito importante nesse sentido de formação, principalmente daquilo que permeia a cidade, os problemas, e também quando você começa a discutir, debater, e eu fiz audiência pública para o transporte, para a segurança pública, para o direito especial, você tem acompanhado o nosso trabalho, você sabe que
são nessas audiências públicas, são nesses debates que surgem as soluções que não está só no legislativo, está na sociedade que traz isso para o legislativo. Então a importância do legislativo é enorme. Eu, quando me formei em administração pública, fui secretário de administração e tive a oportunidade de fazer a reforma administrativa. Na época a gente reduziu em 40% o número de comissionados e estruturamos administrativamente todo o governo municipal, porque estava defasado há mais de 18 anos. Então a gente fez esse papel. Então eu aprendi na faculdade e coloquei em prática como secretário de administração. Depois, na Secretaria da Assistência Social, eu enfrentei e tive frente a frente com as demandas sociais, principalmente para a população que precisava ser assistida pelo governo. E a gente descobriu que não era só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então foi onde a gente descobriu. E foi onde a gente descobriu o potencial da cidade na questão da mão de obra, serviços, o potencial que essas pessoas tinham e que precisavam apenas de quê? De uma oportunidade. Elas não queriam lá buscar uma cesta básica, mas elas queriam um curso profissionalizante para ter uma identidade profissional, queriam ter uma oportunidade para ter acesso à renda de forma digna, que elas pudessem ter uma perspectiva de crescimento. Então eu aprendi na ciência social o outro lado da moeda. E quando eu fui para o legislativo, então eu fechei assim todo esse ciclo para hoje poder dizer, não, eu estou preparado para ocupar um cargo de prefeito da cidade. Por quê? Até por isso que eu coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito. Porque eu entendo que eu passei por toda essa escola na prática e associado com o meu conhecimento técnico. Então, o legislativo, quando você vai fiscalizar, e eu vou falar uma coisa para você, ninguém gosta de fiscal, ninguém gosta de ser fiscalizado. Mas quando você vai fiscalizar, você aprende também que todos aqueles problemas que você encontrou na fiscalização, existem vários fatores que afetam. Nem tudo é só corrupção. Nem tudo é uma questão de corrupção. Você vê muitas vezes a falta de planejamento, o amadorismo. Às vezes as pessoas que estão investidas no cargo não estão preparadas para ocupar aquele cargo e acabam negligenciando pessoas. E também você consegue também perceber que muitas vezes não há recurso suficiente para todas as áreas, e então precisa-se de inovação, criatividade. E quando você fiscaliza, você está representando aquela população que precisa do medicamento e não tem, aquela mãe e pai que manda o aluno para a escola e quer saber se o aluno tá comendo uma merenda de qualidade, se aquele recurso que veio para pavimentar a rua realmente foi colocado lá na rua, a pavimentação foi feita. Então o processo de fiscalização, ele é muito importante. E o prefeito não tem que ter nenhum problema com quem o fiscaliza, porque é uma forma também de ele cobrar da sua equipe. Peraí, se tem um vereador trazendo uma demanda que tem um problema na saúde, na educação, na obras, por que ele está trazendo isso? Qual que é o problema? E aí ele tem que, não é uma questão de se defender, mas de resolver aquele problema. Eu vejo de duas formas até, John. Eu vejo primeiro que o vereador é a voz dessas demandas todas sociais, e vejo também que uma administração que saiba aproveitar isso, usufruir dessas demandas vindas dos vereadores, que muitas vezes levam, e eu sei disso porque você é um exemplo deles, né, de que levam também a solução para apresentar, né? Ou seja, é uma forma de você do executivo direcionar ações que venham de fato atender o anseio da comunidade e fazer com que a população fique bem e seja atendida, né? E não colocar, de repente, o foco em outras situações que no momento não são primordiais. Verdade. Além do vereador ser essa voz dessas demandas, se o prefeito escuta os vereadores, diminui a possibilidade de cometer erros em decisões, já por pouco recurso que tem para fazer todos os investimentos necessários numa cidade. Perfeita a sua colocação. E para finalizar essa questão do legislativo, quando a gente apresenta um projeto de lei para ajudar a sociedade, para melhorar, que, por exemplo, a gente fez a lei de isenção do alvará e taxas para o microempreendedor individual. É uma lei de 2018, mas que agora em 2020, com esse período de pandemia, só para te ter uma ideia, mais de 61% de acréscimo na inscrição de microempreendedores individuais, pessoas que perderam seus empregos, que tiveram que mudar a sua forma de ter uma atividade econômica, uma renda, e essa lei veio ao encontro dessa necessidade. Então esse é um exemplo. Quando nós vamos lá fiscalizar o hospital, que a gente vê que falta profissionais porque o salário está baixo, que tem dificuldades na área da saúde por conta disso, por aquilo, a gente é a voz da população que precisa de um atendimento de qualidade. Perfeito. E aí quando as pessoas veem o vereador na tribuna,
é o espaço que ele tem. Para tentar parlamento, ser ouvido, né? Exatamente, o parlamento é para ser a voz da população. Então, quando a gente fala com indignação, não é algo pessoal contra o prefeito, quem quer que seja que esteja no cargo, mas é aquele momento onde você imprime e expressa todos os questionamentos e reclamações de uma sociedade que te paga para você justamente fazer isso. Exato. E esse é o nosso trabalho. John, eu lembro que quando você comentou a respeito da assistência social, e eu lembro que quando você esteve à frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, você encabeçou, né, como secretário, um programa junto com a Polícia Militar, eu não recordo o nome agora, mas... Camboriú Mais Segura, exato. E naquela época, me recordo bem, que o Camboriú estampava as páginas de jornais como uma das cidades mais violentas, e depois desse trabalho junto com a Polícia Militar, realmente o número, né, de criminalidade diminuiu. Obviamente não chegamos a zero, porque isso, eu já vou dizer que é utopia, né? Mas acho que pode se melhorar muito, e de fato os números baixaram. O policial, ele se apresentou como um amigo da comunidade e da população que reside nos bairros da cidade, e não como alguém que vem ali para julgar ou para qualquer coisa, mas ações que logo são substituídas por outras, ou que por outros governos e tudo mais. E aí eu te pergunto o seguinte, John, que estratégia você teria ou você pensaria ser a melhor para vencer esse problema que ainda é uma dificuldade na nossa cidade, é a questão da segurança pública, e principalmente com um desenvolvimento tão grande dos bairros de Camboriú, e que às vezes acaba ficando meio que desordenado. Verdade, Ana Lu. No meu livro, que eu publiquei no final do ano passado no Congresso de Prefeitos em São José, que tem como título "E Agora Prefeito", no capítulo 4 eu falo justamente... Que eu li, inclusive, muito bom. Obrigado. Uma leitura que vale muito a pena, deixa eu reforçar aqui, vale muito a pena, uma leitura rápida e bastante eficiente, que abre a mente da gente. Eu acho que vale a pena todo mundo ler. Obrigado. E foi através do Camboriú Mais Segura que a gente descobriu que mudar o modelo de gestão é necessário mudar também a cultura da organização. Isso envolve o servidor público, envolve os órgãos públicos e a sociedade. Na prática, Camboriú Mais Segura foi uma política pública local baseada nas políticas públicas intersetoriais. É aquilo que a gente falou lá no começo. É a sociedade construindo a solução para os seus próprios problemas. Se a gente for basear aqui a segurança pública é responsabilidade do Estado e cobrar só isso do governo do Estado, de repente a gente não teria sucesso na questão da redução do índice de homicídio, que a gente baixou mais de 50% em 2013. Nós não teríamos outros índices que melhoraram a questão de segurança pública pelo envolvimento da própria sociedade. Um exemplo prático, e a gente fala isso no livro, é que a política pública intersetorial, além de otimizar os recursos e fazer com que há um enfrentamento em rede para um problema público específico, ela traz um resultado muito mais rápido e eficiente do que cada secretaria e a Polícia Militar, a sociedade, agindo de forma isolada. Então, o Camboriú Mais Segura é uma política pública local que pode ser aplicada em qualquer município e que tem como base toda a sociedade trabalhando em conjunto para a solução de um problema público. Então, eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade, junto com a Polícia Militar de Camboriú. Quero agradecer ao capitão Guilherme, ao capitão Pablo, que na época entenderam que isso era importante. E fazendo disso, a gente conseguiu, inclusive, resultados muito bons para a segurança pública, e o que mudou a imagem de Camboriú na região. Inclusive, eu fui o primeiro secretário municipal da história de Camboriú a ser chamado na Alesc para discursar numa sessão lá sobre esse projeto. Então, eu fico muito feliz, Ana Lu, porque tudo isso é um resultado de um trabalho que envolveu toda a sociedade, organizações do terceiro setor, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, a Prefeitura, e o resultado foi muito bom. E que eu acho bastante interessante é que a comunidade depositou confiança e realmente funcionou, né, John? E aí nesses mesmos modos, a gente pode criar várias soluções para a questão da agricultura, para a questão da assistência social, para a questão do desenvolvimento econômico, claro. Mas isso tem que ser construído junto com a sociedade. De fato. E aí eu vou aproveitar para te perguntar de uma questão atual, e você falou de fiscalização, e eu também tenho acompanhado nas suas redes sociais, que aliás é vereador John Lennon, né? John Lennon tá no Instagram, tá no Face, tá no Twitter. TikTok.
no Twitter. Ainda não. Não, TikTok não. Tá, no Twitter, enfim, no site. Mas eu tenho acompanhado principalmente pelo Instagram a tua fiscalização, e aí eu vou perguntar como que você observa o enfrentamento da cidade de Camboriú frente a essa pandemia de coronavírus. Só para que todos saibam, a gente está fiscalizando a questão dos recursos públicos, especialmente nesse período de pandemia. O município gastou já mais de R$1 milhão de reais em dispensas de licitação, ou seja, abriu mão de licitar, e muitas licitações com um único orçamento para o enfrentamento da pandemia. Nós sabemos que a gente está vivendo dias difíceis e é desafiador mesmo a pandemia, certo? Porque além de ser um problema de saúde, está ceifando vidas, ela é algo que está impactando toda a sociedade, o próprio sistema econômico está entrando em xeque com essas questões, milhares de empresas aí estão falindo, pessoas perdendo empregos, o serviço público na saúde passa a ser muito mais requisitado e tem que ser muito mais eficiente, a educação também já sofre esse impacto negativo, mas tudo isso não pode ser só um acontecimento desastroso e ruim para a nossa sociedade. No meu ponto de vista, a gente precisa tirar lições e aprender não só com os erros, mas com essas dificuldades, para que nessa crise a gente possa criar, transformar, inovar. E eu não vejo nada de diferente do governo municipal em relação ao enfrentamento da pandemia. Eu vejo muito demoroso para tomar as iniciativas de inovar, eu vejo muito reacionário, depende muito do que o governo do estado, o que os municípios da região vão fazer, fica muito aquém daquilo que deveria estar fazendo para ajudar a que a política pública de enfrentamento ao coronavírus em Camboriú fosse mais eficiente. Eu solicitei, inclusive, mais testes de identificação do Covid-19, porque quanto mais pessoas sendo testadas, você isola essas pessoas que estão com sintomas ou que testaram positivo, para não precisar fechar o comércio, para não precisar prejudicar os outros setores. Eu entendo, e eu fui no hospital dias atrás, que tinha reclamação das pessoas, e eu entendo a preocupação das pessoas em relação à pandemia, e eu também sei que é uma dificuldade para o gestor público, que não é fácil enfrentar toda essa situação. Mas quem tem planejamento, quem tem uma visão diferenciada, sai na frente. Hoje, por exemplo, a gente recebeu questionamentos que fizeram um centro de tratamento e diagnóstico do Covid aos fundos do hospital e agora colocaram junto com o pronto-socorro. Então estão misturando para separar depois, é uma questão técnica, vamos questionar uma decisão que partiu de um corpo técnico, onde tem médico, o prefeito é médico. Então tudo isso gera muita reflexão de toda a sociedade, não só do vereador John Leno, em relação daquilo que o governo municipal está fazendo para o enfrentamento da pandemia. Inclusive os leitos de retaguarda foram instalados, né, John? Exatamente. E aí eu penso que é importante a gente ressaltar que nesse período, o prefeito sendo médico, e nesse período onde a gente vê que muitos profissionais da saúde estão sobrecarregados, cansados, precisa se dar aí não só um abono salarial, mas tem que resolver a questão do piso salarial dos profissionais da saúde. É nesse momento que o prefeito deveria ter coragem de fazer a reforma administrativa, de fazer algumas mudanças, de mandar alguns projetos de lei para a Câmara. Sabe o que eu penso de tudo isso, Nalu? Que quando você tem uma crise, quando você passa por um problema, é a hora de você atacar esse problema e buscar resolver de forma específica pontos específicos. A gente não pode ser coadjuvante e ficar omisso em relação à pandemia. É um evento que ninguém estava esperando, é algo que pegou todo mundo ninguém estava preparado e ninguém está preparado, ok, mas não reagir de forma inovadora, de forma criativa, para mim, nesse período onde eu penso que as empresas, os mercados, todos os setores da sociedade, até as organizações do terceiro setor, está todo mundo se reinventando, fazendo algo diferente, se transformando para o digital, fazendo coisas diferentes. Por que na gestão pública, por que os governos locais não podem ter esse mesmo espírito de inovação? Precisa sempre, tem que ser conforme foi sempre, de forma conservadora, tradicional e política. Não pode ser de forma inovadora para a gestão como um todo. Então, isso eu me pergunto muito e tenho cobrado muito do governo municipal. E muitas vezes a gente faz esse trabalho de cobrar, de questionar. Não é um ataque pessoal, mas é também fazer com que o gestor possa reagir de forma diferente para ter um resultado diferente. Pensar diferente, né, John? Eu acho que logo, na verdade a gente já está vendo isso, né, John? A sociedade ela vai cobrar
essa criatividade, essa reinvenção por parte dos gestores públicos, porque precisam, né? Nós estamos precisando de respostas e elas precisam ser efetivas, na verdade. Qual é o principal ponto, John, que você diria que essa atual administração precisaria ou deveria ter mudado? Começou a gestão já cometendo um erro, que foi não ter feito a reforma administrativa no primeiro ano. Isso desencadeou que não conseguiu baixar o índice de gasto de pessoal o suficiente, não sobrou tantos recursos para investimento por conta do custeio da máquina muito alto, precisava dessa reforma administrativa. Eu vejo também que é um governo que não se conversa entre as secretarias, e eu acredito que isso é um pecado numa gestão, quando você não tem as secretarias municipais trabalhando em rede, de forma que elas possam interagir na solução de problemas públicos de forma conjunta. Eu acredito que isso, cada secretaria trabalhando de forma isolada, isso é muito ruim. Eu vejo a rotatividade também de profissionais em cargos específicos, em secretarias específicas. Essa rotatividade é muito ruim, e eu vejo que um governo que tem uma agenda muito mais política do que uma agenda de cidade e uma agenda de gestão. A gente vê que ficaram 3 anos e meio para inaugurar 2 unidades de saúde que estavam praticamente precisando serem finalizadas, ficaram 3 anos e meio sem um parquinho decente para as crianças poderem ocupar esse espaço público de lazer e recreação, tinha que ir para outros municípios, a família, para poder levar a criança para se divertir. Deixaram para fazer no período de pandemia, ao mesmo tempo que pedia-se para ficar em casa, inaugurar os parquinhos no último ano de governo. Então isso demonstra que é uma agenda mais política do que uma agenda de cidade com planejamento e gestão de governança com profissionalismo e com capacidade técnica. E é um governo muito da desculpa, é um governo muito da transferência de responsabilidade, é um governo que nunca assume a responsabilidade. Tem problema com o servidor público, o prefeito se esconde atrás de secretários e não se manifesta. Um exemplo agora foi a questão da falta de energia elétrica. Os moradores do interior ficaram mais de uma semana sem energia elétrica, tinha postes de madeira na Estrada da Palha, ficaram uma semana lá. O que custava a prefeitura exercer um papel de liderança para não deixar tantas pessoas sem energia elétrica, cobrando maior efetividade da Celesc? Aí é claro que como vereador a gente foi se posicionando. Então, essa omissão da responsabilidade do gestor é uma coisa muito marcante desse governo, de chamar a responsabilidade para si. A culpa é sempre do governo do Estado, é do Tribunal de Contas, é da Câmara de Vereadores, é do Ministério Público. A culpa nunca é do governo. Na verdade, esse governo, ele não tem culpa de nada. Essa é a mensagem que eles querem passar para a sociedade. Então, avaliando o governo local, é muito aquém daquilo que Camboriú precisa. É muito importante deixar claro que a gente entende de gestão pública, a gente sabe que não dá para resolver todos os problemas da noite por dia. Mas problema que não é solucionado hoje, ou que não tem um planejamento para o enfrentamento desse problema público com organização e seriedade, ele se agrava e se torna um problema muito maior e com muito mais dificuldade para o próximo gestor resolver. Um problema, ele precisa ser atacado de várias formas e minimizar esses impactos. Então eu vejo também hoje que é um governo que não tem a confiança dos empreendedores, o comerciante, o investidor, ele não confia mais no governo em relação ao investimento da cidade. Muitas pessoas deixaram de investir na cidade de Camboriú, foram investir em Tijucas, em Itapema, porque tem dificuldade de ter acesso à agenda com o prefeito, tem dificuldade nas questões que tratam a questão do governo para com a cidade. Então eu vejo que isso, de forma negativa, prejudicou o desenvolvimento da nossa cidade. Sem falar também que é um governo que maqueia muitas informações, né? Ele só bota nas suas páginas só o que lhe convém, o que ele acha importante. Ele não coloca, de fato, todas as informações como deveriam. E aí fica nós, como vereadores, sempre desmascarando, questionando e enfrentando essas informações, o que fica também algo exaustivo para a sociedade acompanhar isso. Porque a população, ela fica tem um disse-me-disse. Exatamente, a população tem uma percepção que é uma batalha mais política por causa dessas questões. E quando, na verdade, quando o vereador John Lando Teodoro está fiscalizando, cobrando, fazendo lei, cobrando do governo municipal as melhorias, não é uma questão política, mas é uma questão inerente ao cargo. Mas o governo consegue desvirtuar para levar para um embate político e não discutir de fato o que realmente precisa ser discutido, as melhorias e as soluções para a cidade de Camboriú.
E chegou a hora mais animada do podcast do Tricotando. É a hora que a adrenalina do entrevistado sobe e você fica prestando atenção em cada detalhe da resposta. Tá na hora do nosso Burning Questions. John, vou dar um tempo pra você tomar uma água e deixa eu te explicar, porque aqui no Tricotando a gente tem um quadro novo que se chama Burning Questions. São, na verdade, perguntas que você vai responder de maneira rápida com o primeiro que vier na tua cabeça. Qual o objetivo? Na verdade é brincar um pouco, trazer um pouco mais de informação e fazer com que as pessoas também que estão nos ouvindo, nos acompanhando, possam conhecer um pouquinho mais do John Lennon, seja como vereador, seja como pai, seja como pessoa, como ser humano, enfim, que possa conhecer um pouquinho melhor do John. Tá preparado? Já tomou tua água? Tomei, bora lá. Então tá bom. Em qual situação você prefere estar ou atuar, trabalhar, enfim? O que você escolheria hoje, tendo conhecido o Legislativo e o Executivo? Qual você escolhe? Poder Legislativo ou Executivo? Poder Executivo. Como o próprio nome diz, você tem a capacidade e a oportunidade de executar, colocar em prática tudo aquilo que tu tem por convicção que vai fazer a diferença, que vai melhorar a sua cidade. Seria uma oportunidade maravilhosa e a gente está trabalhando, esperança que Deus dê essa oportunidade com a ajuda da população e possa construir de fato a cidade que nós queremos. 3 coisas que o John Lennon faz todos os dias. Eu, todos os dias, faço a minha oração, gosto de ler, sempre estou lendo. E sou uma pessoa que sempre estou respondendo às pessoas, estou buscando inovar, estou fazer algo diferente. Isso é inerente à minha personalidade. E com certeza eu amo cozinhar e as minhas meninas aqui em casa sabem disso, que praticamente todo dia eu procuro ter um tempinho aí para fazer uma refeição especial para elas. É verdade, já vi nas redes sociais também, deixa todo mundo com água na boca. Pena que não manda, né? Vou passar meu endereço depois. Tá bom. Na adolescência, John Lennon Teodoro, qual a coisa mais rebelde, mais maluca pra época, vamos dizer assim, que você fez? Cara, eu queria ser jogador de futebol. Sério? E aí eu saía da escola na sexta-feira, o treino era de manhã e eu faltava toda sexta-feira a aula para poder treinar. Eu treinava no Marcílio Dias na época. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E foi uma coisa muito louca. Eu pegava o Praiana e ia até Itajaí pra treinar. Que a Júlia muito e a Ana não escutem, né? É verdade. Deixa quieto. Algo que te deixa animado quando de repente o John tá lá triste ou cansado? O que te deixa animado, John? Quando eu vejo pessoas superando as suas dificuldades e limitações. Eu choro muito com a história e biografia de outras pessoas, sabe, Ana Lu? Uhum. Eu fico muito, muito feliz quando vejo alguém que conseguiu a sua casa própria, conseguiu o seu emprego, conseguiu escrever um livro, conseguiu fazer a viagem do sonho. Eu fico muito feliz. Isso me inspira a continuar acreditando nos meus próprios sonhos e nos meus objetivos. E eu acho uma qualidade muito interessante, viu, John? Uma pessoa que realmente consegue se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro tá sentindo, seja alegria ou não. Termina essa frase pra mim. Eu gostaria de ser mais... Eu gostaria de ter muito mais oportunidades de ajudar a construir o futuro, não só da nossa cidade, mas de todas as pessoas e a próxima geração que tá vindo aí, para que a gente possa ter uma sociedade melhor para se viver. Marcar a história, né, John? Já tá fazendo isso. Ó, eu já plantei uma árvore, já escrevi um livro, já fiz uma filha. Jesus, é verdade, John. Meu Deus do céu. Tô na batalha aí. Tá na batalha, é verdade. Já plantou uma árvore, já teve uma filha e escreveu um livro. Jesus, eu não fiz nada disso. Tô atrasada. Não, mas dá tempo. Um hábito ruim que você, enfim, não consegue largar. E às vezes eu vou dormir tarde. Isso é muito ruim, tá? Às vezes a gente acorda com mau humor, que dorme pouco à noite, né? É verdade. E pra terminar, John, 3 palavras que melhor definem você. Dedicação, determinação e amor ao próximo. Olha, bonito, John. Bonito e rápido, gostei. Tamo aí, né? Gostei mesmo. Esse foi o nosso tricote, então, com o John Lennon Teodoro, vereador de Camboriú, pré-candidato a prefeito também da cidade de Camboriú. Muito bom conversar contigo, aliás, sempre é muito bacana, viu, John? E conhecer também um pouquinho mais do John mais caseiro, atleta também, porque o John, ele anda de bike, né, John? Não dá mais pra jogar bola. Não dá mais pra jogar. John, muito obrigado, viu? Obrigado a todos que acompanham o Tricotando. Obrigado, Ana Lu, pela oportunidade. Abraço, beijos a todos.
Tá aí, mais uma conversa super bacana que a gente teve aqui no podcast do Tricotando. Muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima. Para você que esteve sintonizado junto comigo na 90.9 FM, muito obrigado pela audiência e até segunda-feira que vem.